Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor, mais uma manhã de devocional, de tempo com a palavra. São 179 dias, graças a Deus, que estamos juntos, estudando dia após dia a palavra do Senhor. Bom dia, irmã Sônia. Isso é um prazer, é uma alegria, né? Nos debruçarmos diante da palavra, conhecer, né, mais sobre o Senhor. Bom dia, Nalda. E isso nos alegra demais, meus irmãos. Allan Kardec, meu companheiro. Meus irmãos, a nossa leitura hoje, ela será em 1 Reis, capítulo de número 20 e 21, né? Nós temos avançado, né, no entendimento desses textos históricos agora. Passamos pelos textos de sabedoria, acho que quase todos, e agora temos avançado nos textos históricos. Ontem nós fomos ministrados sobre a vida de Elias, né? E a desobediência de Acabe, mesmo na dificuldade, né? Deus ele cuidou dos seus profetas, mesmo na escassez, né? Quando o povo passava por sede, né? Fome, porque não havia plantações, né? O Senhor preservou os seus filhos e não negaram, né, o seu nome. Muitos deles não negaram o seu nome. E a maior lição que nós tiramos, né, da lição de ontem é que mesmo quando estamos deprimidos, né, quando o nosso humor não está bom, quando, né, diante das situações da vida estamos tristes, o Senhor ele continua cuidando das nossas vidas e nos coloca no caminho, que é o caminho dele, né? Foi o que nós vimos a vida de Elias. E hoje, irmãos, nós vamos continuar estudando sobre pontos, né, do reinado de Acabe, rei de Israel. E o capítulo 20, né, nos trará que o rei de Acabe ele foi o pior rei de Israel, né? Ele teve práticas terríveis, né? Mesmo após Elias, né, ele ter declarado, ó, vai ficar sem chover, ver o seu reino, né, diminuir, a situação difícil acontecer, esse rei, né, Acabe, ele mesmo assim continua tendo práticas erradas, né? E só que agora ele recebe uma mensagem, Pati, Sil, do rei da Síria. E olha só, vamos ler aqui, irmãos. 1 Reis, capítulo de número 20, verso 1 e 3. Olha o que diz. Por esse tempo, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou seu exército com o apoio de 32 reis aliados e os seus carros de guerras e cavalos. Eles cercaram Samaria e atacaram. Ben-Hadad enviou mensageiros à cidade para dizer a Acabe, rei de Israel: assim diz Ben-Hadad, sua prata e o seu ouro são meus, bem como suas esposas e os melhores de seus filhos. Irmãos, quando nós olhamos aqui, meus irmãos, minhas irmãs, a audácia do rei da Síria, ele informou que Acabe, né, ele vai lá diante do rei e fala assim, olha, o que você tem de mais precioso? Porque o que temos de precioso, irmãos, é a nossa família, né, irmãos? Quando nós olhamos para os nossos filhos, né, nossa esposa, nosso esposo, é o que nós temos de precioso, né? A Bíblia chama até de herança de Deus, né, para você ver a preciosidade. E eu tenho certeza que todo mundo aqui considera dessa forma. Agora vem esse rei da Síria e diz assim, olha, eu vou afetar a sua honra e o seu caráter. Eu vou pegar a coisa que é mais importante para você e eu estou dizendo para você que o que é mais importante para você é meu agora. A sua esposa, os seus filhos e, de quebra, eu também vou levar o que você tem de riqueza. Quando nós olhamos para isso, irmão, isso cai como uma bomba, né, no império. Seria, irmãos, a destruição, né, do Império de Israel. Qualquer um, irmãos, se posicionaria diante disso. Qualquer homem, irmãos, tem que se posicionar diante de uma situação como essa. Por quê? Porque você luta pela sua família até a sua morte. Mas preste atenção, irmãos, na resposta de Acabe. Porque tem muito a ver com o que Deus tratou comigo. 1 Reis 24. Está bem, ó meu senhor, ó rei, respondeu o rei de Israel. Tudo que tenho é seu. Irmãos, vamos lá. Esse homem chega e fala assim, olha, eu vou tomar a sua família, sua esposa. E o outro diz assim, não, então tá bom.
Não, irmãos, não pode ser assim. Se você olhar com atenção, irmãos, talvez, se você não olhar com atenção, você não vai perceber. Mas o que está acontecendo aqui é que ele está entregando a sua casa, a sua família, os seus bens, né? Ele está entregando isso a um outro homem que decide afrontá-lo. Hoje, talvez, irmãos, essa afronta, Fátima, Renata, Pati, ela vem de uma forma diferente. Hoje, talvez, irmãos, não vai ter um rei batendo na sua porta dizendo que vai levar a sua família cativa. Isso não vai acontecer. Mas o império das trevas se levanta contra a nossa casa. O inimigo, ele se levanta contra casamentos. Ele se levanta contra pais com filhos. Ele se levanta para que a família seja destruída. Esse é o papel do inimigo. Ele vem e ele começa a colocar pequenas coisas, ele começa a colocar injúrias, brigas, sabe? O desentendimento começa pequenininho, ele vai crescendo, quando daqui a pouco nós estamos vivendo dentro do mesmo lar, na mesma casa, mas já não há mais diálogo, já não há mais conversa. Por quê? Porque o inimigo vai semeando, ele vai tomando o esposo, a esposa, a família e vai destruindo. Irmãos, quando eu li aqui, automaticamente eu fiz uma leitura para homens, né? Mas cabe também para as irmãs. Mas quantos homens têm perdido a sua família por não entender a sua responsabilidade, irmãos? Quantos homens, irmãos, às vezes, diante de situações que vêm sobre sua casa, não assume a responsabilidade, né? E aí, irmãos, a casa vai se perdendo, a família vai se perdendo. Existem pessoas que costumam criticar aquele texto, irmãos, que diz assim que as mulheres devem se sujeitar aos homens. Mas eles não leem todo o texto. Eles leem só um pedaço, porque a Bíblia vai falar que um deve sujeitar aos outros, e em algum momento ele vai começar a citar, falar da mulher e falar do homem. Mas eu quero olhar para a responsabilidade do homem aqui. Olha só o que Efésios capítulo 5, verso 25 diz. Maridos, ame cada um a sua esposa. Então, ele já está sendo enfático. Quem você tem que amar? É a sua esposa. Como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Então, esse peso de responsabilidade, irmãos, ele cai sobre o homem. Quando a Bíblia fala sujeite-se aos homens, sujeição é uma coisa, agora entregar a vida, sabe? Como Cristo fez, irmãos, é uma grande responsabilidade que eu e os irmãos que estão aqui vão ouvir essa mensagem precisamos ter. O que Acabe está fazendo aqui, irmãos, é o inverso. Ele está entregando sua família por causa do seu reino, por causa dos seus súditos. Ele não está se entregando, ele está entregando a família para ficar com o reino. Irmãos, quando nós olhamos o que é a família, irmãos, é o maior exemplo de Cristo e a igreja. E o que Cristo espera de nós? Né? Que nós amemos as nossas esposas, que nós amemos os nossos cônjuges, ao ponto de nos entregar um pelo outro. Trabalhe, chore, não deixe seu casamento, sua casa, sua família ser afrontada pelas trevas. E às vezes você ficar de braço cruzado. O inimigo colocar jugo sobre sua casa, o inimigo colocar jugo sobre a sua esposa, sobre sua família, e você ficar de braço cruzado. O inimigo vai tentar, irmãos, não, agora separa tudo aí que eu vou levar sua família embora. Não, e você fala, tá tudo bem. Não poderia ser essa atitude de Acabe. E muitas vezes, irmãos, o inimigo está colocando situações como essa na nossa cabeça. Coisas que não se sustentam. Vamos seguir um pouquinho para você ver, irmã Maria José Sandro, que o rei da Síria pede. Olha o verso 5 e 6. Pouco depois, os mensageiros voltaram. Então eles foram uma vez, agora eles voltam. E disseram, assim diz Ben-Hadad, já exigi que entregasse sua prata, seu ouro, suas esposas e seus filhos. Mas amanhã, a essa hora, enviarei meus oficiais para vasculharem seu palácio e as casas dos seus oficiais e tomarem tudo que considerarem de valor. O inimigo é assim, irmãos. Ele vai sugando tudo que você tem. Ele tira sua honra. Ele tira, irmãos, né, a paz da sua casa. E aí, irmãos, o que nós precisamos nos ater aqui?
Se tem algo errado dentro da nossa casa, se tem algo que precisa ser corrigido, irmãos, tire a legalidade do inimigo, irmãos. Se tem algo dentro da sua família, irmãos, que você sabe, irmãos, você que sonda, você está aí dentro da sua casa, você está vendo que não está certo. Chegou a hora de você tomar uma decisão, resolver essa situação. A sua família é seu bem mais precioso. A sua esposa é o seu bem mais precioso. O seu esposo é o seu bem mais precioso. Deus quem te deu. Agora você precisa valorizar. É isso que Deus hoje está dizendo para nós, irmãos. E eu quero aqui falar um pouco, estou falando com homens, mas também cabe às irmãs. Peguem aí, recebam aí. Irmãos, às vezes a pornografia entra na nossa casa para destruir a nossa casa. Às vezes o adultério, irmãos, está batendo na sua porta todos os dias. E às vezes nós estamos dando brecha para isso. Às vezes, irmãos, o relacionamento, e eu vejo com pessoas da vida, com meninas que se prostituem, homens que se prostituem, vendo vídeos eróticos, irmãos, aí no seu TikTok, no seu Instagram, e isso vai entrando dentro da sua casa. E sabe o que é isso, irmãos? É a mesma coisa, é o inimigo indo lá, batendo na sua porta e dizendo: eu vou tomar sua família para mim, eu quero sua família. Ele quer tomar o seu prazer ao ponto de você não ter mais prazer, não ter mais alegria, não amar mais estar dentro da sua casa. É isso que o inimigo quer fazer, irmãos. Ele bate na sua porta e te afronta. E aí, irmãos, olha só o que Acabe diz. 1 Reis capítulo 20, verso 9. Portanto, Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: diga ao meu senhor rei, olha isso, irmãos, eu lhe darei tudo o que pediu da primeira vez. Ou seja, eu vou dar a minha esposa, os meus filhos, os bens que eu tenho, eu vou dar tudo. Mas não posso aceitar sua última exigência. Os mensageiros voltam a Ben-Hadad com essa resposta. Ele foi, irmãos, às autoridades. Quando ele vai nas autoridades, fala assim: ó, agora ele não vai levar só minha família não, vai levar de vocês também. E qualquer coisa que eles acharem que é bom. Talvez ele estava pensando: não, eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou falar que é meu e tal. Mas agora não. E eles entrarem aqui e escolher, eu não vou deixar. Aí ele se posicionou. Né? Ele teve um posicionamento de falar. A hora que ele se posiciona, o rei da Síria fala: então agora eu vou com o meu exército contra você. Agora eu vou acabar com você e vou tomar você. É isso que ele estava dizendo. Agora eu vou acabar com a sua família. Porque agora, irmãos, as autoridades também seriam abaladas, então todos se posicionaram. Mas uma coisa importante, irmãos, é que Deus ele não está aquém dessas situações. Deus, irmãos, não está assim olhando pra gente de braço cruzado, falando assim, ó, deixa eles se acabarem lá. Não, Deus é Senhor, Ele cuida das nossas vidas. E aí Deus levanta um profeta, olha lá, 1 Reis 20, 13. Enquanto isso, um profeta foi a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, está vendo esse enorme exército inimigo? Olha só o que Deus está dizendo: hoje eu entregarei em suas mãos. Com isso você saberá que eu sou o Senhor. Esse Acabe é aquele mesmo que trouxe os profetas de Baal. É aquele mesmo, irmãos, que eu ficava ouvindo só sua mulher Jezabel, né? Que não temia o Senhor. Mas agora Deus está dizendo: olha só, Acabe, eu vou te mostrar quem eu sou. Eu vou cuidar de você. Está vendo esse exército enorme que está aí? Andressa, está vendo esse exército enorme, Nalda, que está aí? Eu vou cuidar de você, da sua casa e da sua família. Eu vou cuidar. Deus, irmãos, entenda bem isso. Deus não guarda rancor, irmãos. Deus não olha para cá e fala assim: esse Acabe aí, agora vou acabar com ele. Não, irmãos. Deus olha o coração do homem. Deus sabe do nosso coração. Deus não olhou para o que Acabe havia feito, mas Deus agora vai mostrar para ele, para que ele creia em Deus, para que ele aceite Deus. O exército sírio, irmãos, vinha com 32 reis aliados com ele. Eram 33 reis contra o único reino de Israel. Só que aí olha o que Deus fala. Deus chega para ele, Acabe vai lá, fala assim: tá bom, eu entendi, né? O Senhor vai nos dar vitória, mas como vai ser isso? Como vai ser? Né? O que eu tenho que fazer? Deus fala para ele: ó, você vai atacar primeiro. Porque, irmãos, quando o inimigo vier afrontar sua família, o ataque é teu.
Você não tem que ficar esperando o inimigo acabar com a sua casa, não. É você que tem que ir, irmãos, e acabar com as fontes do inimigo. O que o inimigo tem pleiteado contra a sua casa? É o quê? A briga que está acontecendo na sua casa? É todo dia vocês brigando, discussão, seu esposo, sua esposa, é choro pra cá, é briga pra cá? Irmãos, você precisa lutar. E quando nós lutamos, irmãos, de joelho, em oração, irmãos, cortando as ações do inimigo, começou a semear contenda, corta, irmãos. Não, eu tenho 30, 40, 50, 60 anos de casado. Não importa o tempo de casamento que você tem, irmãos. O inimigo vai tentar destruir sua casa, tentar destruir seu casamento, tentar destruir seu relacionamento com seus filhos. Não, mas meu filho é uma bênção, tá aqui e tal, nós caminhamos juntos, é meu parceiro. Daqui a pouco começa a semear uma situaçãozinha, outra situaçãozinha, uma inveja, um ciúmes. Irmãos, corta isso da sua casa. Lute contra isso. Lute, e você pode lutar com a palavra. Aí Deus está mandando agora, fala, ó, você vai, Acabe. Você vai lutar. É você que vai dar o primeiro. Você não vai se defender, não. Você vai atacar. Olha lá, 1 Reis 20:19. Os soldados dos comandantes das províncias de Acabe e de todo o exército haviam saído para lutar. Saíram para lutar, irmãos. A nossa luta é de joelho, em oração, em consagração, irmãos. Ore, minha irmã, ore pelo seu marido, ore pelos seus filhos, ore, clame, essa é a nossa luta, irmão Canja. Você está vendo que seu filho está se perdendo, irmãos? Você vai deixar ele se perder? Você vai esperar? Vou esperar. Não, lute por ele, ore, visite, coloque a mão sobre a cabeça dele, ele vai estar dormindo, na noite quando ele estiver dormindo, vai lá e põe as mãos, ore, profetize sobre a vida dele, faça uma consagração, peça direção a Deus, ore pela sua casa. Meu irmão, você vai deixar seu casamento acabar, minha irmã, você vai deixar seu casamento acabar achando assim, não, depois, irmão, não existe depois. Lute pela sua casa, foi Deus quem te deu. Saia para a luta, foi isso que Deus falou para Acabe. E aí olha só o que acontece, irmãos. Deus dá vitória, porque eles obedeceram. 1 Reis 20:21. Cada soldado israelita matou seu adversário, sírio, e de repente todo o exército sírio fugiu. Os israelitas os perseguiram, mas o rei Ben-Hadad e alguns dos seus cavaleiros fugiram a cavalo. O rei de Israel destruiu os outros cavalos e os carros de guerra e massacrou os sírios. Aleluia. É isso, irmãos. Qual é a ação que o inimigo tem levantado contra a sua casa? Chegou a hora de você se levantar, lute contra ela, pega uma a uma e vai lutando, irmãos. Sabe? É um problema financeiro, luta contra esse problema financeiro. Luta, como você vai fazer? Vou trabalhar, vou me consagrar, vou me estudar, vou ir à luta, Deus vai dar vitória. Sabe? Qual é o problema, sabe? É um problema de saúde que está afetando você, vai no médico, lute contra esse problema, converse com a sua esposa, converse com o seu esposo, resolva a situação, sabe? Mas lute, irmãos, contra as ações que às vezes vêm contra a nossa vida e contra a nossa casa. Agora, irmãos, o que acontece? Deus começa a dar vitória, o ânimo do povo volta, irmãos. O ânimo do povo está ali, irmãos. Está forte. Só que agora Deus, irmãos, está com Acabe, está dizendo, olha, isso vai voltar a acontecer. Preste atenção, ó. 1 Reis 20:22. Depois disso o profeta disse ao rei, prepare-se para outro ataque. Comece a planejar. Agora olha a diferença. Deus foi lá, um homem matou um, e os outros fugiram e eles conseguiram ganhar. Deus deu vitória. Agora Deus está mudando. Deus está falando assim, ó, agora eu quero que você se planeje. Agora eu não quero que você vá, porque agora eu estou te avisando com antecedência. Ó, vai acontecer na virada do ano. Deus está dizendo, irmãos, como será? Em que lugar será? Deus está explicando para Acabe. Olha, estou com você, você está vendo? O ânimo deles estava lá em cima, irmão Ari, irmã B. Deus estava dando vitória. Agora Deus está falando, olha, se coloca na posição. Agora vai lutar. A luta não vai acabar, não é uma vez só não. A luta vai continuar contra a sua casa. Aí, irmãos, Deus é poderoso. O povo achava, irmãos, o povo sírio achava que Deus tinha dado vitória porque Deus era Deus só nos montes. Que eles tinham lutado no monte, falou, não, Deus deu vitória porque o Deus de Israel é um Deus bom nos montes. Mas na planície nós vamos sair vitoriosos. Irmãos, nosso Deus não é parcial, não. Assim, ó, ele é só Deus bom aqui, só numa parte, né? Não, nosso Deus, irmãos, é um Deus que ele dá vitória em todos os lugares, em qualquer área da sua vida, sabe? Em qualquer área da sua vida, Deus é poderoso para te dar vitória. Olha lá,
1 Reis 20, 28. Ó. O homem de Deus foi até Israel e disse: assim diz o Senhor, os sírios pensam que o Senhor é um Deus dos montes e não das planícies. Por isso entregarei todo o enorme exército sírio em suas mãos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O que ele está dizendo assim? Acabe. Você ficou ali, ó, adorando outros deuses, você ficou com a sua cabeça dividida, você ficou assim, ó, eu não sei se eu fico aqui ou eu fico ali. Jezabel, que era a sua esposa, falava para ele adorar um outro deus, mas ele nasceu aqui, sabia que existia o Deus de Israel, ele tinha Elias ali falando com ele estava dividido, mas agora que Deus está dizendo, olha, eu vou te dar vitória. Eu vou te dar vitória. E mais uma vez Deus deu vitória, irmãos. Entenda uma coisa, irmãos. O grande problema da humanidade é a incredulidade, irmãos. Ele olha para a sua vida, irmãos, e não consegue enxergar Deus na equação. O grande problema, irmãos, é que nós ficamos incrédulos. Nós achamos, irmãos, que às vezes a força está no nosso braço, no nosso trabalho, só nisso. E não, irmãos. O que te dá força para você trabalhar, para você estudar, para sua família, para você educar seus filhos é Deus. Se tirar Deus da equação, irmãos, é como um castelo de cartas, se desmorona. Os israelitas mataram, irmãos, todo o exército. Deus estava mostrando para Acabe que ia dar vitória. Mas não era pela força dele, não era pela condição do terreno. A vitória vem pela palavra que Deus libera, irmãos. Se Deus liberou uma palavra, nós já temos a vitória garantida. Vamos ler, 1 Reis 20, 29. Ó. Os dois exércitos acamparam um de frente para o outro durante 7 dias. E no 7º dia a batalha começou. Os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria dos sírios em um só dia. O restante fugiu para a cidade de Afec. Mas o muro caiu sobre eles e matou 27.000. Ben-Hadad fugiu para a cidade e se escondeu num quarto secreto. Deus deu vitória, Pati. Deus deu vitória ao povo. Irmãos, quando Deus já te liberou a palavra, e Ele está fazendo isso agora, não sei se você está compreendendo, mas Deus está te liberando uma palavra. Ele está te dando vitória. Vitória para você se posicionar. Ele está te instruindo. Olha, eu vou dar vitória no seu casamento. Tá com problema? Se posiciona porque eu vou dar vitória. Vai o ataque contra o inimigo. Quais são as ações aí que tá atrapalhando a sua casa? Vai, luta contra elas. Luta contra elas. Luta, peleja contra elas. Se é perdão que precisa, perdoe. Sabe? O que está acontecendo aí que está impedindo você de prosseguir? Então, hoje Deus está falando conosco, irmãos. Né? E aí eles foram para o ataque e Deus deu vitória. Só que agora, irmãos, olha que situação complicada. Aquele homem que falou que ia pegar a família, que ia acabar, que ia fazer, sabe? Ele vai lá e faz um acordo, irmãos. Ele deveria acabar com Ben-Hadad. Porque esse homem falou que ia pegar a família, ia acabar com o reino dele. Agora ele vai lá, pega esse homem, põe dentro de uma carruagem e faz um acordo. E preste atenção no acordo. 1 Reis 20, 34. Ben-Hadad lhe disse: devolverei as cidades do meu pai, que o meu pai tomou do seu pai. E você poderá estabelecer centros de comércio em Damasco, como o meu pai fez em Samaria. Acabe disse: sobre essas condições eu libertarei. Então os dois fizeram um acordo e Ben-Hadad foi liberto. Irmãos, eu vou aqui falar, existem coisas na nossa vida, irmão, que não tem acordo. Existem coisas, irmãos, que precisam ser eliminadas. O pecado precisa ser eliminado da nossa vida. Não existe, irmãos, acordo com o pecado, sabe? Trabalhar ali, pecado, eu aceito, não, isso aqui tudo bem. Não, irmãos, o pecado precisa ser eliminado da nossa vida. Elimine, irmãos, as ações pecaminosas. O que tem afrontado, irmãos, a existência do seu casamento, da sua família, do relacionamento com os seus filhos. Elimine isso da sua vida. Tira, irmãos, aquilo que não edifica, aquilo que só faz você pecar. Tira da sua vida. Pois a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra potestades e poderes que atuam nas regiões celestiais. Você está numa guerra, irmãos. Então nessa guerra você vai vencer orando, clamando, buscando. Isso não é, irmãos, filosófico, hipotético. Nós lutamos, irmãos, numa guerra espiritual. Tire aquilo que está atrapalhando da sua casa. Tire, irmãos. Jogue fora roupa, foto, o que for, irmãos, que te atrapalha. Lance fora da sua casa. Memórias.
Lute, irmãos, para que Deus te dê vitória. E não faça acordo com as trevas. Amém, meus irmãos? E aí, olha só o que o profeta diz para Acabe. 1 Reis 20:42, o profeta disse: assim diz o Senhor, uma vez que você poupou o homem que havia ordenado que você fosse destruído, você deve morrer no lugar dele. E o seu povo em lugar do povo dele. Tá vendo, irmãos? Não tomou a decisão correta, fez acordos, né? E agora isso vai acontecer. Só que aqui tem um texto em paralelo, tá, irmãos? Que é o 21. E eu vou ler aqui a introdução do texto do 21. 21, 1-4, é um texto paralelo. Naquela época, um homem chamado Nabote, de Jezreel, possuía um vinhedo, que ficava ao lado do palácio de Acabe, rei da Samaria. Certo dia, Acabe disse a Nabote: como sua videira fica tão próxima do meu palácio, quero comprá-la para fazer uma horta. Em troca, darei a você uma videira melhor. Ou, se preferir, pagarei o valor em dinheiro. Nabote, porém, respondeu: o Senhor me livre de eu lhe entregar a herança que recebi dos meus antepassados. Então Acabe foi à casa indignado, aborrecido por causa da resposta de Nabote, e o rei foi deitar-se, virou o rosto e não quis comer. Diante dessa cena, irmãos, a mulher de Acabe, Jezabel, ela armou uma situação para que Nabote fosse morto. Ela vai lá, proclama um jejum e contrata homens, né, para dizer que Nabote ele amaldiçoou o Senhor e fez com que o povo apedrejasse ele. E agora ela vai lá e fala assim: olha, já acabei lá com o seu desafeto, você pode ir lá e tomar a vinha. Irmãos, Acabe, ele era o rei, ele era o homem, só que ele era permissivo. Deixou que Jezabel tomasse essa atitude, irmãos, em seu nome. E Deus, ele é justo, irmãos. Deus é justo. Deus poupou ele do exército. Por quê? Porque o exército estava sendo injusto com ele. Mas agora Deus não vai poupá-lo da injustiça que ele teve com Nabote. Olha só. Deus levanta Elias novamente. 1 Reis 21:17. Olha só o que Elias diz. Contudo, o Senhor disse a Elias de Tisbe: vai encontrar com Acabe, rei de Israel, que governa em Samaria. Ele está na videira de Nabote para tomar posse dela. Transmita-lhe esta mensagem. Assim diz o Senhor: não foi suficiente você matar Nabote? Era preciso que também roubasse a propriedade dele? Por causa do que fez, os cães lamberão seu sangue no mesmo lugar onde lamberam o sangue de Nabote. Quer dizer que você me encontrou, meu inimigo, disse Acabe a Elias. Sim, respondeu Elias. Vim porque você vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Elias, irmãos, assim como foi com os reis que antecederam ele estava profetizando, fala assim: ó, vai acontecer com você. Sua família vai acabar. Por quê? Porque Acabe, mesmo vendo a mão de Deus, não se curvou diante do Senhor, irmãos, naquele momento. Aí, olha o relato, né, sobre Acabe, né? Você vê como Acabe era um homem ruim, irmãos. 1 Reis 21:25. Não houve ninguém que tenha se vendido tão completamente para fazer o que é mal aos olhos do Senhor como Acabe. Influenciado por sua esposa Jezabel, sua prática mais repugnante foi adorar ídolos, como havia feito os amorreus, porque o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. Irmãos, ele era um homem ruim, ele era um homem de práticas erradas. Mas agora, irmãos, tem uma coisa importante que nós precisamos aprender aqui, eu já estou encerrando. Quando alguém, irmão, se arrepende, quando alguém, um homem, ele olha para a sua atitude, irmãos, você tem que olhar para dentro de você mesmo. Não olhar para o outro, olhar para você. E se arrepende, irmãos. Ele não esperou que Jezabel se arrependesse. Ele não esperou que os filhos se arrependessem. Que a esposa, que o esposo. Ele se arrependeu. Olha o que Acabe faz quando ele escuta isso. 1 Reis 21:27. Quando Acabe ouviu essa mensagem, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir em cima de panos de saco e andar cabisbaixo. Irmãos, Deus viu o arrependimento. Deus viu o coração dele. E Deus, irmãos, como eu disse, Deus não é rancoroso, não. Deus é um pai que ama os seus filhos. E a hora que Deus ele olha, irmãos, vê esse homem que era o pior homem do mundo. Era o pior rei que Israel tinha tido, irmãos.
Mas quando ele se humilha, irmãos, Deus contempla, olha o que Deus faz. 1 Reis 21, 28. Então Elias e Tisbe recebeu outra mensagem do Senhor. Vê como Acabe se humilhou diante de mim, por isso não tratarei a calamidade durante sua vida. Farei cair a calamidade sobre os filhos dele e destruirei a sua dinastia. Ou seja, o que Deus está dizendo assim, olha, eu sei que isso aí não vai durar muito não, mas porque ele se arrependeu, eu não vou fazer com que isso aconteça com ele. Irmãos, só tem uma única coisa que pode mudar o decreto de Deus, André. A única coisa que pode mudar, irmãos, é o arrependimento. Porque Deus, irmãos, ele colocou uma condição, irmãos. Se vocês se humilharem, orarem, se vocês se converterem dos seus maus caminhos, eu vou abençoar. Deus abençoa na obediência. Você está entendendo? E hoje o que Deus está mandando eu dizer para nós é orarmos. Que Deus vai abençoar a sua casa, sua família, os seus filhos. Deus vai abençoar a sua casa por completo. Se você obedecer. Se você ouvir o que Deus tem falado com você há tantos anos e você obedecer à voz dele. Você sair do lugar de incredulidade, do ceticismo. Sabe? Sou cético. Sair deste lugar e passar a crer. Confiar em Deus, realmente entregar sua vida a Ele e a sua palavra. Deus vai te abençoar. Amém, meus irmãos? Vamos orar diante de tudo que ouvimos? Pai, o Senhor falou conosco hoje. Falou com os homens que estão aqui. Falou, Senhor, com as irmãs, com os filhos. O Senhor se revelou através da sua palavra. Pai, o meu pedido, Pai, é que o Senhor nos faça homens que valorizam a nossa casa, que valorize as nossas esposas, que valorize os nossos filhos, Pai. Que não venhamos ser, Senhor, pessoas que servem, Senhor, que permitem que o inimigo tome conta da sua vida e da sua família. Mas que possamos, Senhor, ouvir a sua voz, aprender com o Senhor, amar o Senhor, Pai, de todo o coração. Pai, que a sua palavra, Senhor, não seja só nos momentos difíceis importantes para nós, mas que a sua palavra seja importante quando tudo estiver bem na nossa casa. Que as guerras que vamos vencer e as lutas, elas são guerreadas, Senhor, de joelhos, em oração e em obediência à sua voz. E assim, Senhor, sairemos vitoriosos. É assim que eu oro e te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, grato a Deus por esse tempo. Só lembrando os irmãos que hoje, domingo, teremos o nosso culto às 10 horas, aqui na Avenida do Taboão 3659. Vem estar conosco. E também, meus irmãos, eu quero pedir, se você ainda não segue lá no YouTube, Roger.Marques, coloque lá no seu YouTube, Roger.Marques. Você vai me ver lá, e aí você pode seguir, os alertas vão aparecer, você pode acompanhar esses vídeos. Em breve eu quero colocar um pouco mais de conteúdo lá, Deus vai nos dar graça, e eu sei que teremos ali mais estudos bíblicos, quero ver se a gente faz a visão panorâmica do Novo e do Velho Testamento, e aí nós vamos poder desfrutar de mais tempo, mais estudo com o Senhor, amém? E aqui, irmãos, nós teremos essa live aqui todos os dias às 6 horas, vamos estar aqui pregando, falando do amor de Deus. Então amanhã, 6 horas, segunda-feira, estaremos aqui também, Como hoje, domingo, também é dia de devocional, todos os dias estaremos juntos, amém, meus irmãos? A próxima leitura é 1 Reis 22 e 2 Crônicas 18, se você puder, acompanhe, faça a leitura, vá direto na fonte, tá bom? 1 Reis 22 e 2 Crônicas 18. Meus irmãos, que Deus abençoe você, e para os irmãos aqui de São Bernardo, aqui de perto, os irmãos que puderem vir, até daqui a pouco, estaremos juntos ministrando a palavra, lá no nosso culto, de celebração. Que Deus abençoe, meus irmãos, um ótimo domingo.